caráter. Há muitas pessoas que pregam muito bem. Há muitas pessoas que cantam muito bem. Mas nós não temos tantas pessoas como esses pastores mais antigos, de um rosto só, como diz o nosso pastor, né, pastor Júnior? Homens que não precisam assinar papel para que as suas palavras sejam reputadas como verdadeiras. Hoje em dia, lamentavelmente, os mesmos que pregam, despregam quando a gente simplesmente liga para convidá-los. Recentemente, um pastor pediu para que eu indicasse uma irmã para pregar na igreja dele. E eu logo lembrei de uma pastora muito próxima de mim, da minha família, mas a agenda dela é bastante complicada. E eu já esperava que ela não teria disponibilidade. Então eu informei isso ao pastor e informei a ele, portanto, que a irmã não podia atender. Ele disse: será se você não tem uma outra pessoa? Pastor, eu conheço muita gente. O difícil é convidar alguém que não vai extorquir a sua igreja. E ele citou um nome e eu disse: eu tenho ouvido sobre esse nome, tem uma mensagem bíblica consistente, mas eu não sei qual é o proceder. E entrei em contato e, de antemão, pensaram que eu estava ligando de um outro estado e me cobraram R$5.000 para falar 2 dias. E aí eu falei: não é para pregar em outro estado, não vai ser necessário passagem aérea, hospedagem, até porque a pregadora mora num município do estado do Rio de Janeiro. E aí, tendo feito essas explicações, determinou, portanto, o valor de R$12.000 e mais não. E desde que pagasse R$200 de taxa para confirmar a agenda. Diante disso, eu fiquei pensando: meu Deus, até que ponto que a mensagem pregada por ela é verdade na vida dela? Porque fica dissociável. Não tem como você pregar uma mensagem bíblica, cristocêntrica, autêntica e condicionar sua ida a uma igreja a um determinado valor, a um sinal de uma... pagando um sinal, um valor calção. Nós estamos vivendo esse tempo. Mas desculpe-me fazer uma espécie quase de apontamento, acusação, mas a maioria de vocês dizem: minha referência, como eu gosto de ouvi-la, como eu gosto de ouvi-la. Referência a quem você conhece? Referência ao seu pastor, que não é perfeito, mas você sabe quem é a mulher dele, você sabe quem são os filhos dele, você sabe qual é o proceder dele. Que se levante, pastor Paulo, outros homens como o Senhor, não perfeitos, mas homens íntegros, homens retos, homens de Deus. Nós estamos carentes até dessa expressão, não se ouve mais. Fulano é um homem de Deus. Isso era tão comum referir-se a um crente como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Hoje as pessoas são usadas por Deus, mas têm a língua grande. São usadas por Deus, mas não têm compromisso, compra, não paga. É uma confusão que só Jesus, viu? Uma desgraça. Mas a gente vai falar sobre isso hoje, viu? Uma identidade cristã que vocês querem. Então, crente precisa ter identidade. Aleluia. Muito obrigado, pastor Paulo, pela franquia do culto, pela oportunidade. Eu me sinto muito honrado de estar aqui, de poder colaborar com essa igreja. Deus abençoe o Senhor, sua vida, sua família e essa igreja. Eu estava na dúvida se era o Juninho, viu? Falei: será que é o Juninho, gente? O que o Juninho está fazendo aqui, meu Deus? O Juninho também congrega na nossa igreja, na cadeira da Assembleia de Santa Cruz, onde eu sou pastor auxiliar. E Juninho é um homem que percorre esse Rio de Janeiro todo. Esse é o homem dos contatos, viu, irmão? Deus abençoe o Júnior, sua esposa, sua filha, sua família, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos os demais. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias, por favor. Você já vai sentar, mas tem um pouquinho só de paciência. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a
escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 23. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 23. Eu vou fazer uma leitura um pouco mais extensa, mas julgo sendo necessário para isso, nesta noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 23, a partir do versículo 1, e vamos até o versículo 26. Os que acharam o texto, por favor, digam: achei. Achei. E levantaram-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos Judeus? E ele respondendo disse: tu dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fizeste? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fossem crucificados. E os seus gritos e dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade de Deus. E quando iam levando, tomaram certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levassem após Jesus. Quantos podem dizer amém pela palavra de Deus? Amém! Tome seu assento, por favor, em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, todos nós temos a ciência de que os evangelhos de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas
vida e do ministério de Jesus Cristo. Cada um dos evangelistas apresentam uma perspectiva distinta, sem necessariamente ser contradizente um ao outro, mas distinta um do outro, em relação à pessoa e à vida de Jesus. E até mesmo a fatos idênticos, porém narrados ou apresentados de modo díspares. Lucas, por exemplo, é um evangelista que procurou apresentar Jesus como um homem perfeito. Um homem no qual não havia, permita-me usar uma expressão do texto que lemos, culpa alguma. Em Jesus, de fato, não havia nenhuma culpa. Ao olharmos para o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, a gente percebe essa verdade representada na figura do Cordeiro Pascual, cujo sangue vertido foi colocado nos umbrais da porta de cada hebreu que residia no Egito, para que então eles pudessem ser poupados. E a orientação divina era que o cordeiro deveria ser macho, sem defeito, sem mancha, sem mácula. Isso era um apontamento para a própria pessoa de Jesus, que foi apresentada pelo seu primo, a saber, João Batista, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, presente no Antigo Testamento, presente no Novo Testamento, é apresentado por Lucas como um homem perfeito. E isso é feito de uma maneira muito peculiar, muito cuidadosa, até porque Lucas era um historiador, e um historiador tem por característica ater-se a detalhes que talvez um outro que não seja historiador nem sempre esteja atento. Ele, portanto, organiza essas narrativas inerentes à vida e ao ministério de Jesus em ao menos 7 blocos de capítulos e versículos que se organizam, a grosso modo, pelas regiões ou localidades nas quais predominavam a presença de Jesus e os seus feitos. É óbvio que eu não vou tecer comentários de cada uma dessas partes ou de cada um desses blocos, mas ressalto que o capítulo 23, bem como o capítulo 24 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, são os capítulos derradeiros desse Evangelho, estão inseridos, portanto, no 7º bloco, que diz respeito à ida de Jesus a Jerusalém, aos seus julgamentos, à sua morte, à sua ressurreição e também ao seu aparecimento antes da sua ascensão. O texto que lemos esta noite é um trecho de um contexto que diz respeito aos julgamentos pelos quais Jesus Cristo passou. Há de convir que alguns irmãos, cidadãos brasileiros, o Juninho é um homem envolvido com a política, sabe que há pessoas que tendem a pensar que no Brasil existem 3 instâncias jurídicas, o que é um equívoco. Só existe justiça de primeiro grau e de segundo grau. STJ, TST, STF não são graus de jurisdição. São, na verdade, tribunais que recebem recursos que já foram julgados ou não por outros tribunais. Mas na cultura judaica, embora não houvesse essa organização de jurisdição de primeiro grau, segundo grau, é óbvio que algumas jurisdições ou alguns juízes não tinham competência para julgar determinada matéria. Normalmente a competência ela é organizada, seja pela matéria, seja pela pessoa, seja pela função que ocupa, enfim, não vou entrar nesses detalhes jurídicos. Mas o fato é que Jesus Cristo foi julgado inicialmente pelo Sinédrio, que é uma espécie de Supremo Tribunal Judaico, não apenas isso, mas também era uma espécie de escola pontifícia, onde eram tratados as questões de cunho teológico, a grosso modo falando, e também funcionava como uma espécie de Senado Federal Judaico.
Porém, o Sinédrio não tinha competência para aplicar a pena de morte caso considerasse alguém digno de morte. Quando Jesus foi levado ao Sinédrio para por ele ser julgado, sendo acusado de blasfemar contra a lei de Moisés, o Sinédrio concluiu no processo, cito o versículo 63 ao 71 do capítulo 22, que Jesus Cristo de fato era culpado e digno de condenação e condenação à morte. Porém, repito, como o Sinédrio não tinha competência para aplicar a pena de morte, remeteu Jesus a Pilatos, que na minha perspectiva, eu estou chamando de segundo julgamento de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo chega diante de Pilatos, levado por uma multidão, começaram a acusar a Jesus, dizendo que ele havia pervertido a nação, proibindo de dar tributo a César, dizendo que ele mesmo é o Cristo Rei. Ora, é óbvio que essa acusação é uma falsa acusação. Até porque o próprio Jesus foi quem disse, e está valendo até hoje, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Jesus não estava, pastor Paulo, simplesmente fazendo questão que os seus discípulos pagassem tributo. Jesus estava fazendo uma separação que muitos de nós, nos dias atuais, não estamos tendo cuidado de fazer, tal como ao longo de quase 1000 anos, ou mais de 1000 anos, sobretudo a partir do ano 389 depois de Cristo, quando Teodósio I instituiu o cristianismo como religião oficial do Império Romano, que parece que a gente desaprendeu separar Estado de igreja. Quando Jesus Cristo disse, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, para além da questão de imposto, tributo, taxas, como diria o direito tributário no Brasil hoje, Jesus Cristo está dizendo, uma coisa é Estado, e outra coisa é igreja. Isso não significa dizer que eu, enquanto cidadão, não devo me envolver com a questão política, porque é o meu dever, enquanto cidadão terreno, estar envolvido com as questões políticas. Porque eu não sou um extraterrestre, eu moro nessa terra, eu vivo nessa terra. Então eu preciso participar da coisa pública, discutindo, debatendo, procurando encontrar caminhos razoáveis para que possamos ter uma sociedade, digamos, mais justa, mais pacífica, mais igualitária, ainda que, de certo modo, isso possa parecer utopia para quem não é crente. Mas isso é uma verdade. Em contrapartida, a gente precisa estar consciente de que, embora a gente possa, enquanto crente, se envolver com a política, a igreja não deve se envolver com o Estado. Portanto, ninguém deve dizer, sou candidato da igreja, porque a igreja não precisa de candidato. As pessoas precisam dizer, eu represento um grupo de pessoas que professam a fé em Cristo. E vou pleitear, não apenas pelo que elas desejam, mas pelo bem comum da sociedade. Isso é ser razoável. Agora, lamentavelmente, de alguns anos para cá, talvez nos últimos 10 anos, nós saímos de uma espécie de apatia política para uma espécie de extremismo político. Se envolver com política para crente há 20 anos, 30 anos, era coisa do diabo. Hoje, nós estamos vivendo uma espécie de paixão, não só política, ideológica e partidária, a ponto de abrirmos mão da Bíblia, da palavra de Deus, como nossa própria identidade, para nos identificarmos no termo de pensar, agir, reagir, sentir, com espectros políticos e ideológicos partidários.
E aqui não há nenhuma crítica no sentido de que você não pode escolher candidato A, candidato B, candidato C, candidato D, que você não pode se identificar com algum espectro político ideológico. Mas enquanto crente, eu não posso colocar nenhum espectro político ideológico partidário acima da Bíblia, da palavra de Deus. E do Jesus que morreu no meu lugar para me dar a salvação e a identidade cristã. Pilatos tinha essa ideia, esse senso crítico que às vezes a gente não tem. Pois às vezes a gente alimenta a esperança de uma espécie de imposição teocrática. Você não vai dormir não, fica tranquilo, viu? E o que é uma imposição teocrática? Tentar impor goela abaixo nos cidadãos que creiam no mesmo Deus que cremos, que tenham uma mesma conduta, uma mesma prática, o mesmo sentido que nós temos. E Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para a imposição teocrática. Deus nos chamou para a influência teísta, ou seja, levar as pessoas ao único e verdadeiro Deus pela influência da pregação do Evangelho, pela influência da minha identidade cristã, pela influência do meu comportamento, pela influência do meu cristianismo. Só que nós queremos transferir para o Estado a responsabilidade evangelizacional que é nossa, julgando que o Estado trará mudanças relevantes e impactantes para a sociedade, o que é uma utopia. E por que é uma utopia? Porque o Senhor desacredita no Estado? Não, não necessariamente, mas porque eu não deixo de perder de vista uma verdade que ocorreu no Éden. O homem caiu no pecado, e o fato da sociedade estar no contexto no qual ela está é resultado do homem caído, e nenhum outro homem caído, tal como Adão, conseguirá restaurar essa sociedade. A única agência, a única instituição capaz de proporcionar uma mudança social relevante nessa terra antes do arrebatamento ainda é a igreja, pregando o Evangelho, cumprindo o seu papel missiológico, dando testemunho de quem Jesus é e não simplesmente apertando o número 1. Quando Jesus Cristo chegou diante de Pilatos, Pilatos começou a interrogá-lo, dizendo: tu és o rei dos judeus? E Jesus respondendo, à luz do texto lucano de Lucas: tu dizes. Permita-me, essa não foi a resposta de Jesus, conforme a gente entende. Já explico. Pilatos, dizendo ao povo: não achei culpa alguma neste homem. Permita-me, teologicamente, a resposta é verdadeira. Nele não havia culpa. Porém, motivacionalmente, não eram verdadeiras as palavras de Herodes. Herodes não estava falando que não achou culpa alguma em Jesus, porque ele tinha convicção que em Jesus não havia culpa. Ele estava falando tal coisa porque ele não gostava dos judeus e não queria agradar os judeus matando a Jesus. Então ele se esquiva da responsabilidade que os judeus tentam colocar no colo dele de julgar e condenar Jesus à morte, para não agradar os judeus, dizer: não achei culpa alguma nele. Mas de fato nele não havia culpa alguma. Nada obstante, vocês se recordam que antes mesmo desse fato, Deus manifestou-se à mulher de Pilatos por meio de um sonho. E ela disse a Pilatos, a sua mulher: não te intrometas no negócio desse justo, pois por causa dele eu muito tenho sofrido. E tem gente doida por aí no século 21, em 2025, querendo se meter no caminho de Jesus e querendo tentar atrapalhar a obra dele na terra. Eu acho que não é uma boa coisa, porque muito tu sofrerás por causa deste justo. Quando você quiser arrumar um problema com a igreja, eu sugiro a você a repensar o problema que você quer arrumar, porque arrumar problema com a igreja é arrumar problema com o dono dela, e ele é justo.
povo, que julgou Jesus à morte, dizendo: crucificam, crucificam. 4 julgamentos: Sinédrio, Pilatos, Herodes e o próprio povo. Quero me excusar do primeiro julgamento do Sinédrio, mas usar os outros 3 como uma espécie de parâmetro para extrair, pastor Paulo, lições aplicáveis à igreja. Eu não vim pregar a pessoas, eu vim pregar a igreja. E o que eu quero lhes pregar nessa noite? As marcas de uma igreja autêntica, ou qual é a identidade de uma igreja autêntica. Aleluia! A partir desse julgamento, ou desses julgamentos, primeira lição que nós podemos aprender é quando Jesus chegou diante de Pilatos, e Pilatos começa a interrogá-lo, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: tu dizes. Ora, quem faz a leitura apenas desse texto chegará à conclusão que Jesus está se esquivando da resposta clara e explícita. Mas quando a gente lê um texto paralelo, e convido-os à leitura, ou peço que os irmãos da mídia coloquem o texto na tela, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista João, capítulo 18, versículo de número 33 em diante. É um texto paralelo que narra o mesmo fato. E começo a leitura para otimizarmos o tempo. Versículo 33: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, ou seja, no julgamento, e chamou a Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? Veja o que João registrou. Respondendo-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: eu peço que você redobre a sua atenção. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu, e peço novamente, redobre a atenção: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha, o que concluímos? Que a partir da perspectiva joanina, a declaração de Jesus em razão das indagações de Pilatos é que de fato ele era rei, mas não apenas o rei dos judeus, mas rei do reino de Deus, que ele veio introduzir a essa terra. Prestem atenção. Logo, Jesus não estava escondendo, nem fugindo de declarar qual era a sua real identidade. Alguém pergunta: tu és rei? Ele diz: eu sou rei. E ele sabia que uma vez confessando quem ele era, o que iria sobrevir a ele em consequência da declaração da sua própria identidade. Mas Jesus não tinha medo nem do Gólgota, nem da cruz, nem da morte, nem tampouco dos soldados e nem tampouco dos principais dos judeus que poderiam matá-lo, porque quem não tem medo da morte não tem medo de assumir a sua identidade nessa terra. Eu vim aqui nessa noite declarar que a marca de uma igreja autêntica é não negociar, é não abrir mão, é não mudar a sua real identidade. Eu não vou deixar de declarar quem eu sou. A igreja não pode deixar de declarar quem ela é, com medo de perseguição da Câmara Federal, do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal, da sociedade que não tolera a igreja. Nós não estamos aqui para negar quem somos, nós estamos aqui para declarar: sou crente, sou contra o aborto, sou contra casamento de homem com homem. Eu não tolero, no sentido de não aprovar, porque alguém acha que usar 100 gramas de maconha é normal. A igreja que não nega a sua identidade continua declarando: é pecado, leva para o inferno, aborto é crime.
meu Deus. Aqueles que querem ficar bem com a professora, que querem ficar bem na rural, que querem ficar bem na UFRJ, que querem ficar bem com um colega, com um amigo, e aí finge que as coisas não estão acontecendo, obrigado, e não se posiciona. E por que não se posiciona? Porque tem medo de ser rejeitado, tem medo de ser ejetado, tem medo de ser cancelado, tem medo de ser desprezado. Ei, meu filho, foi Jesus quem disse: se o mundo vos odeia, antes odiou primeiro a mim. A igreja não está aqui para ser amiga do mundo, a igreja está aqui é para testemunhar o Deus vivo que morreu na cruz por nós. Quem pode adorar a esse Deus nessa noite? Não nega a sua identidade. Pessoa que o senhor acha de um crente na moral ímpio, pecado, não vou negar minha identidade. Pastor, o que o senhor acha do crente apostar no OnXBet, no PixBet, pecado. Pois o que Deus disse a Adão é: do suor do teu rosto comerás e não de aposta. Pastor, o que o senhor acha do namorado ir para um motel, pecado. Pastor, o que o senhor acha namorado ter relações sexuais antes do casamento, pecado. Pastor, o que o senhor acha o homem trair a mulher, é um adúltero, é pecado. Pastor, o que o senhor acha dessas coisas que estão acontecendo na igreja, divórcio, aborto é direito, gente no quinto casamento achando que é normal. A igreja não tem essa identidade de prostituição, a igreja ainda é santa, a igreja ainda é pura, a igreja ainda é separada. Aqui nós não iremos negar a nossa. Permita-me dar um passo além. Eu sou uma Assembleia de Deus, meu amigo. Deus, glória a Deus. Com todo respeito Aleluia. aos meus irmãos reformados, aos meus irmãos calvinistas, e com todo respeito se você concorda com algum ponto da teologia reformada ou calvinista, mas permita-me lhe dar uma sugestão: pega a sua carta e vai congregar lá. Porque aqui a nossa identidade ainda é pentecostal. Nós cremos no batismo do Espírito Santo, evidenciado no falar em línguas. Nós cremos na continuidade dos dons espirituais. Nós cremos na manifestação do poder de Deus. Nós ainda cremos no milagre. Nós ainda cremos que Deus fala e profecia, e não falou apenas em Atos 2, mas continua falando em 2025. Então vamos manter a nossa identidade. A chama não pode apagar, o fogo não pode diminuir. Eu vim aqui nessa noite declarar que essa igreja que hoje completa 6 anos, ela não pode perder a sua identidade. Aqui é a Assembleia de Deus, então deixa o pavio fumegar. Aqui tem glória a Deus, aqui tem aleluia, aqui a gente dá glória, aqui a gente levanta a mão, aqui o culto é dinâmico, é espontâneo. Aí tem os professores, eu sou da área, viu? Que não vigiam, que usa a escola bíblica dominical para ir soltando suas preferências teológicas. Se você tem preferência teológica, não há nenhum problema nisso. Agora, é antiético e falta de respeito com a sua própria denominação tentar macular a identidade dela, introjetando nela identidades diferentes daquela que caracteriza a sua própria identidade. Se a Assembleia de Deus crê que o arrebatamento será antes da tribulação, ainda que eu não creia, que você não creia, não me ensine aqui nada diferente disso. Se você é milenista, paciência. Se você é pós-milenista, paciência também. Procure uma igreja com a qual você concorda. Agora as pessoas querem vir para a igreja, Assembleia de Deus, e querem vir. Para que isso? Porque é assim. Para que dar glória a Deus alto? A gente gosta assim. Para que aleluia? A gente gosta assim. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Eu sei, irmãos, que vez por outra temos umas meninices, mas a gente não
cantar, para que sapatear, para que ficar na frente do irmão, porque se até eu falar em línguas sem a interpretação só serve para edificar a si mesmo, mas às vezes eu não posso fazer de algum equívoco por falta de conhecimento bíblico, teológico, motivo para mandar cessar, motivo para mandar parar, motivo para desacreditar, motivo para zombar. Tem crente no dia de hoje que brinca com línguas estranhas, que canta zoeira em línguas estranhas, em grupo do WhatsApp. Ei, seu fanfarrão, ei, seu zombador, ei, seu brincalhão, o espírito e o dom bebe, não é para brincar. Tem gente nos Estados Unidos rico, às custas de zombar de igreja. Tem gente neste país vivendo de stand-up, andando de Mercedes importada e blindada, porque ganhou dinheiro caçoando do Espírito e do poder do Espírito. Mas eu vim aqui nessa noite a dizer: persevere, honre a Deus, tema a Deus, ao seu Espírito e a pessoa de Jesus. Quem pode adorar ao Senhor nessa noite? Não tenha medo de assumir a sua identidade, não importando quais sejam as consequências. Jesus Cristo disse: sou Rei dos Judeus. Meu Deus, coisa linda. E Pilatos disse: não achei culpa alguma neste homem. Coisa linda, meu Pilatos Deus. estava achando que ele iria conseguir impedir que o cordeiro fosse morto, que já havia sido morto. Desde a fundação do mundo. Meu Deus! Ele está querendo poupar Jesus quando o próprio Pai demonstrou o seu amor ao mundo, entregando o seu filho na cruz. Aleluia! O que é que esse texto nos ensina, irmão Rafael? Que mesmo que os homens queiram tentar mudar o que Deus e o céu já decidiu, ninguém consegue alterar o que determinado já está. Eu quero declarar nessa noite que a igreja está sob o controle, sob o governo, sob a palavra e sobre as promessas de Deus. Não há nada que este mundo faça, não há nada que ocorra nessa terra que alterará o que Deus já determinou sobre a sua igreja. O que há de vir virá e não tardará. A trombeta vai soar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos raptados e encontraremos o Senhor nos ares e para sempre estaremos com o Senhor. O que Deus determinou sobre a sua igreja, o que Deus determinou sobre o seu povo, vai acontecer. Não importa se Pilatos tentar alterar, não importa se algum homem tentar mudar, Deus ainda é aquele que está sentado no alto e sublime trono, com seu cetro governando o céu, a terra, o inferno e tudo que há neles. Quantos podem adorar esse Deus que conta? No governo, no controle. Se a igreja está debaixo das suas asas, logo está debaixo da sua palavra, das suas promessas, por que temeríamos nós o que ele disse que vai fazer com essa? Meu Deus, eu creio. É forte. Não é porque Herodes. É porque o quê? Não é porque Pilatos. É porque o quê? Não é porque o Império Romano é o quê? Será se você esqueceu a que Deus você serve? Meu Deus! As pessoas dão muito aso, muito motivo, muita razão ao que os homens falam e se esquecem daquilo que Deus já falou. Aleluia! E isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Eu ouvi alguém dizer ouvi hoje, mas o testemunho não foi contado hoje, de um pastor, eu não vou citar o nome, e ele declarando em alto bom som: quem tem promessa de Deus não morre. Morre, irmão. Morre sim. Agora, se Deus falar que você não morre, não vai. É verdade. Isso é diferente. Quem tem promessa de Deus, morre. Basta você ler a carta aos Hebreus. Mas agora, se Deus disse que você não vai morrer, como disse a Simeão,
que ele não veria a morte sem que antes contemplasse o Salvador. Não há nada que vai impedir o que Deus lhe prometeu. Se Deus lhe prometeu que o Senhor verá essa igreja construída, não haverá doença que vai levar o corpo desta terra. Acredite naquilo que Deus falou, acredite no que Deus prometeu, ainda que se olhe para o caixa da igreja e diga: não temos condições. A condição não está na igreja, a condição está naquele que diz: é Ageu, minha é prata, meu é ouro. Esse é o Deus que a gente serve. Ele não precisa do homem para fazer, ele não depende do homem para ser, ele não precisa do homem para realizar. Esse é o Deus que a gente serve. E ele me trouxe aqui nessa noite para dizer que o controle dessa igreja é dele, o controle desse país é dele, o controle deste mundo ainda é dele. 2020 deixou isso explícito. A pandemia alcançou todos os países do mundo, todos os rincões do planeta Terra. O único lugar que a pandemia não chegou foi no alto e sublime céu, aonde está o trono de Deus, porque ele é quem controla todas as coisas. Quem pode adorar ao Pai? Quem pode adorar ao Filho? Quem pode bendizer ao Espírito? Autêntica, Rei da minha vida. ela está sob o governo, Oh, Deus. sobre a palavra e sobre as promessas de Deus, de modo que não há nada que o homem possa falar ou fazer que alterará o que Deus determinou sobre a sua igreja e sobre o seu povo. Terceira lição, diz o texto, que além de Pilatos ter dito: não achei culpa alguma neste homem, versículo 3, mas insistiam dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Sabe como Jesus alvoroçava? Ensinando. Eita glória! Pregando. Eu sei que se você for ao dicionário, o alvoroçar tem um sentido às vezes de anarquia. Não, mas Jesus não estava fazendo anarquia. Jesus não estava sublevando a autoridade posta, até porque ele mesmo ensinou, inspirando a Paulo: toda a autoridade que há foi ordenada por Deus. Aleluia. Mas aqui há uma verdade, que lamentavelmente, pastor Paulo, nesse tempo de hoje, a igreja está achando que vai mudar o mundo. Com todo respeito, Júnior, eu sei que você é um homem envolvido com a política, mas você é um homem consciente. As pessoas estão achando, os crentes estão achando que vão mudar o mundo com política. Querem alvoroçar a sociedade com bandeira. Vota no 22, vota no 13, vota no fulano. Eu sou crente, eu sou pastor, e preciso dizer que a missão da igreja ainda é alvoroçar o mundo, pregando a palavra de Deus. O que o mundo precisa é mais de Bíblia. Pega a palavra, pega a palavra. Uma igreja autêntica, ela precisa alvoroçar o mundo pregando a palavra. Não alvoroça a tua rua com escândalo, com essa roupa curta que você coloca. Não alvoroça a tua família com essa briga por conta de um pedaço de terra no quintal do teu avô. Não alvoroça a igreja fazendo questão de sentar num banco que não é teu. É hora da igreja entender, como chamados para alvoroçar os becos, as vielas, as ruas, os rincões, os valados. Nós somos chamados para levar a palavra em tempo, em fora de tempo. Prega na escola, prega na faculdade, prega no trabalho, prega no trem, prega no metrô, prega no ônibus, prega na barca, prega na praia, prega no lago, prega no rio, prega a palavra. Ela muda. Quando Paulo chegou em Éfeso, Éfeso era uma cidade profundamente idólatra. Ali estava a sétima maravilha do mundo de então, o templo da deusa Diana aos Efésios. Diz o texto que quando Paulo chega na cidade, a maioria da população e dos cidadãos, que são coisas distintas, daquela cidade, converteram-se a Cristo, abandonaram as artes mágicas. Hoje as pessoas fogem de frequentar as igrejas que nós declaramos ser membros,
Porque a gente está alvoroçando as redes sociais com briga, Meu Deus! com calúnia, com Eita, difamação, Jesus! crente xingando, crente chamando o outro de esquerdopata, crente chamando o outro disso, daquilo outro, é pastores xingando, é pastores se digladiando. A nossa identidade ainda é cristã. Nós não vamos alcançar esse mundo com a briga, nós ainda iremos alcançar esse mundo com a palavra e amando, ainda que sejamos menos amados, disse Paulo, os amarei mais, ainda que caçoem da nossa fé, ainda que zombem de nós. A missão da igreja é pregar a palavra, pregar a palavra, pregar a palavra ao traficante, ao bandido, ao roubador, ao furtador, ao estrupador de vulnerável, ao corrupto, seja quem for, preto, branco, pobre, rico, não importa, seja gente de toda tribo, língua e nação, é para eles o evangelho. Então prega, 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 prega. Eu vim aqui nessa noite declarar: essa igreja está proibida de deixar de pregar, de deixar de financiar missionário, de deixar de abençoar aqueles que estão nos salados, fazendo a obra de Deus. Faça a obra. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Por meio da palavra. Tem alguns alvoroço que não tem nada de Bíblia. Eita, Jesus. Até alguns que são teólogos, como um mosquito engole um camelo. Brigam por pontos teológicos, achando que tem a autoridade máxima da Bíblia, e nessas brigas ofendem ao outro. A partir do momento que a gente já ofendeu, a gente já deixou de amar. Se a gente deixou de amar, a gente já comprometeu a identidade cristã. Meu Jesus! Até para lidar com o zombador, você precisa ser crente. Até para lidar com um criminoso que lhe deu um prejuízo, você precisa ser crente. Eu sei que um policial que vai ser assaltado, se estiver armado, vai reagir, é direito dele. Em legítima defesa, em proteção do Estado, em proteção dos cidadãos, não há nenhum problema nisso. O problema é quando a gente vai para os vídeos e vibra, celebra. A gente faz disso triunfo, bem fé. Se fosse o teu filho, se fosse o teu neto, e aqui não tem nada de política, não, é Bíblia. Porque a gente ama independente do que faz. Pois o Jesus que morreu na cruz disse ao ladrão ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi o mesmo que disse a mulher adúltera: vai em paz, os teus pecados são perdoados. Onde estão os teus acusadores? Foi o mesmo que fez questão de ir para a beira de um poço e encontrar-se com uma mulher que já tivera 5 maridos, o atual não era o dela. Mas a igreja de hoje quer pisar no pescoço, quer botar para fora, quer levar para o inferno. Mas eu vim aqui nessa noite a dizer: a igreja foi chamada para amar, a igreja foi chamada para perdoar, a igreja foi chamada para pregar. Aqui não há apologia a erro, viu? Aqui não há defesa de leis frouxas que sejam coniventes com a criminalidade. Não distorço o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a igreja não pode, no afã de querer justiça, querer vingança. São coisas distintas. Meu Deus. Pilatos não achou culpa alguma. Jesus alvoroçava o mundo daquele tempo com a palavra. E sabendo Pilatos que Herodes estava naquela região de Jerusalém, e tendo conhecimento que Jesus era da jurisdição da Galileia, ou seja, estava dentro do território da Galileia, que era governado por Herodes, tetrarca daquela região, remeteu Jesus a Herodes. Redobre a atenção, igreja. Eu disse que estou pregando a igreja. Quando Jesus chegou diante de Herodes, eu leio o texto, versículo de número 7.
sobretudo 8. Quando viu Jesus, deixa eu só fazer um adendo. Sabe quem é esse Herodes? Aquele que tinha caso com a mulher do seu próprio irmão. Sabe quem era esse Herodes? Aquele que cortou a cabeça de João, primo de Jesus, e botou no prato. Sabe o que ele quer? Ver Jesus. Sabe o que ele quer? Sinal. Sabe o que ele quer? Milagre. Sabe o que ele quer? Que Jesus faça alguma coisa. Quando Jesus está diante dele, há muito ele desejava vê-lo, mas não desejava se converter. Meu Deus! Tem gente que quer vir na igreja, quer ver o que Jesus faz, mas não quer se converter a Jesus. Aleluia! Jesus não se comove que você ficou arrepiada com o que eu falei. Jesus não se comove que você chorou porque o hino foi forte. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem sinais, querem milagres, mas não querem compromisso. Eita glória! Meu Deus! Adúlteros querem continuar em seus adultérios. Mentirosos querem continuar em suas mentiras. Ladrões de púlpito de tesouraria querem continuar recebendo convite para pregar, para permanecer, roubar as igrejas. Os falsos profetas continuam mentindo. Os falsos pastores estão cada vez mais abrindo igreja e confundindo ela com empresa. Deus do céu! E um monte de gente não indo atrás de Jesus, mas indo atrás do sinal que ele pode fazer. Meu Deus! Forte! Quando Herodes estava diante de Jesus e no coração dele havia uma expectativa: eu quero sinal, 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 eu quero sinal. Começou a interrogar Jesus. Aleluia! Qual foi a reação de Jesus? Versículo de número 9. E não lhe respondeu palavra alguma. Não tem sinal e milagre para quem é adúltero. Eita Deus! Não tem sinal e milagre para assassino não arrependido. Lamentavelmente não é o caso dessa igreja, mas eu estou pegando com a igreja de modo geral. Existem igrejas que estão prometendo a pessoas o que Deus nunca prometeu. É por isso que tem um monte de crente doente. É porque eu estava lá e o profeta, eu sou profeta para me prometer. Te prometeu o quê? Com a vida toda errada, com a vida toda embaraçada, e você não acreditou no que Deus vai fazer. Eu vim aqui nesta noite para não lhe responder nada, mas falar a você o que você precisa ouvir, Herodes. Larga a mulher do teu irmão, larga a mentira, larga o pecado, larga o assassinato. Eu não estou chamando você de assassino e de adúltero, eu só estou usando o contexto para dizer: larga aquilo que não glorifica a Deus e para de vir para o culto que é exigir que ele faça o que você não está preparado para receber. Quinta-feira eu não assisto esse lixo que eu vou citar aqui. Alguns daqui a pouco vão ficar nervosos, porque eu já estou 9h30. Eles querem ir para casa, ver quem vai ganhar o líder do Big Brother, essa desgraça. Meu Deus! Mas vem para o culto. Eu quero ouvir uma palavra. Quero ouvir Deus falando. Hoje eu vou buscar minha vitória, hoje eu vou buscar minha bênção. Que bênção, meu? Fala Deus! A tua vitória nesta noite é larga o pecado. A tua vitória nesta noite é larga a pornografia. A tua vitória nesta noite é para de faltar culto para ir para estádio de futebol. A tua vitória nesta noite é acorda domingo pela manhã e volta a frequentar a escola bíblica dominical. A tua vitória é volta a ser assíduo no culto de ensino e para de querer vir para a igreja achando que isso aqui é casa de espetáculo, Herodes. Quer ver sinal? Vai no teatro Miguel Falabella. Aqui é igreja, lugar
não se permite ser transformada numa casa de show. Que dá espetáculo para quem quer ver sinal. E acha que pagou ingresso para assistir. Mudou agora, não vou lá assistir o culto. Você não veio aqui assistir, não, meu filho. Isso aqui não é televisão, aqui não tem nenhum palhaço fazendo graça. Você veio aqui adorar a Deus. Você veio aqui entregar teu culto. Você veio aqui render a Deus o louvor que é digno dele receber. As pessoas estão enganadas. As pessoas querem vir para a igreja para assistir. E aí, se o pastor não der o que elas querem, zombam. Meu Deus! Desprezam. Faz o mesmo que Herodes fez. Meu Deus. Quer conhecer alguém? Frustra a expectativa que ela tem acerca de você. Meu Deus! Forte. Porque há pessoas que vêm até nós esperando que nós satisfaçamos os desejos que elas têm ao nosso respeito. Ainda que esses desejos sejam pecaminosos. Elas querem encontrar amparo em nós para os próprios erros que elas cometem. Aí quando você frustra, vamos chamar de santarrão. Vamos dizer que é inveja. Vamos dizer que você quer atrapalhar. Você é metida besta, que você é nariz em pé. Você só é imitador de Jesus. Agora, guarde uma verdade. Quem tem coragem de frustrar Herodes precisa ter capacidade de suportar a zombaria que virá em consequência. Olha aí. Porque os crentes de hoje são melindrosos. Eles querem pregar o evangelho, mas não querem ser zombados. Eles querem pregar o evangelho, mas não querem ser caçoados. Eles querem pregar o evangelho, mas querem que todo mundo aceite eles. Você vai ser desprezado. Você vai ser zombado. Você vai ser caçoado. Faz parte do pacote. Se alguém diz, vem para Jesus e pare de sofrer, mentiu para você. Porque nessa noite eu digo, vem para Jesus e aprenda a sofrer por amor a Ele. Pela uma verdadeira igreja, um verdadeiro cristão aprende a sofrer com resignação por amor à obra de Cristo e por amor a Cristo. Glória! Oh, meu Deus, fala. Retire aí, meu filho, que eu já estou indo embora. Por favor. Herodes, uma vez não tendo atendido as suas expectativas no texto, versículo de número 11, desprezou, escarnecendo dele. Você precisa entender que às vezes a zombaria e o escarnecimento é apenas a consequência do teu posicionamento. Meu Deus do céu! Você precisa entender que a zombaria tanto fala de você quanto fala do outro. Fala do caráter deturpado do outro, mas fala da firmeza da tua conduta que não cedeu ao que o outro quer. Aí alguém diz, você não vai falar nada, você é bobo, é crente, mas virou bobo também. Crente às vezes não responde. Eita glória! No outro dia alguém disse, eu estou sem muito tempo para usar redes sociais, é tanta demanda que eu tenho, você não faz ideia. Alguém disse, pastor, o senhor não vai responder não. Eu vou citar porque foi público. O senhor não vai responder o cantor que disse que o hino 39 da aba cristã é racista? E eu disse, as pessoas que cuidavam das minhas redes sociais, eu parei porque eu estava querendo tempo para produzir conteúdo, eu disse, vocês pensam que a gente precisa responder a tudo e a todos? Desse jeito. Tem coisas e pessoas que a gente sequer precisa responder. A vida delas já responde por elas. Eita! Eita! Precisa responder Herodes. Quem é Herodes? Todo mundo na Judéia sabe, é adulto, é assassino. Você quer perder tempo respondendo quem? Você está envolvido numa grande obra, você quer descer para debater com quem? Neemias disse, eu estou numa grande obra, eu não posso descer. Minha irmã, se alguém está brigando pela cor de camisa roxa, deixa brigar. O que não é você ficar brigando em porta de cantina por cor de camisa para ver quem vai solar o hino. Isso aí é coisa secundária. Problema de quem vai solar. Eu quero é servir a Deus. Eu quero é celebrar a igreja. Eu quero ver a obra de Deus crescer.
mais comprida, não queria mais curta. E alguns provocam, mandam direto, falam desaforo. E aí algumas que ainda não se converteram, põem a mão na cintura, que capela, eu vou lá, Deus, Jesus! Não respondeu nada. É Deus! Mas eu vou lá gritar na porta da escola, não vai fazer esse vexame. Você é crente, não vai descer o nível não. Você vai lá, vai dar boa tarde, vai pregar o seu filho, vai conversar com ela educadamente. Se for o caso. E se não houver ambiente para isso, você dá meia volta e volta para casa. Sofra o dano, mas não queima o seu testemunho. Eu vou repetir nessa noite. Sofra o dano, mas não queime o seu testemunho. Eu direi pela terceira vez. Sofra o dano, mas não queime o seu testemunho. Tem crente queimando o testemunho, porque não aprendeu a sofrer o dano do desprezo, da zombaria, da calúnia, da difamação. A Bíblia diz em Herodes e Pilatos, mas que andavam em inimizade, fizeram-se amigos. Escutem, sabe quem foi a razão deles dois se tornarem amigos? Sabe quem foi a razão deles se tornarem amigos? Sabe quem foi a razão deles se tornarem amigos? Então, por que você ainda anda em inimizade com a irmã da igreja? Se até Herodes e Pilatos se tornaram amigos com Cristo na cruz, desfaz inimizade e a cruz de Cristo quebra barreiras. Eu vim aqui declarar nessa noite que uma verdadeira igreja, que uma igreja feita com o nome de Cristo, não anda em inimizade, não anda em porfia, não anda em dissensão, porque o Cristo da cruz já libertou. Pastor, eu não consigo olhar na cara dele. Eu vou abrir uma brechinha para você aceitar Jesus na minha boca. Não, pastor, não olho nem na cara da minha sogra. Você vai olhar, vai sentar, vai almoçar, vai jantar, vai lanchar. E quando ela chegar na velhice, ela vai deixar ela morar na tua casa e vai cuidar dela. Ainda que não seja bom, ainda que tire a liberdade. Quando for a sogra, vai ser tua mãe, vai ser o teu pai. A vida é assim. Eles cuidaram de nós quando nós éramos crianças, e quando eles chegam na velhice, quem cuida deles somos nós. Mas tem uns que querem viver em inimizade permanente. Eu falo com a irmã porque não, eu choquei em 2015. Quando, irmã? Em 2015, ele pegou meu cartão de crédito emprestado, pastor, e comprou uma blusa de R$150, parcelou em 5 vezes de 30, só pagou as 3 primeiras e as 2 últimas não pagou. Então está desgraçando a tua vida, a comunhão com ele, está desgraçando a tua comunhão, por conta de R$60. Quando termina o culto, você fala comigo que eu te dou essa fotroca, mas para de assuminar a igreja, para de perturbar a comunhão com os crentes, por conta de coisa pequena, e ainda que fosse grande, para se converter em Herodes, para se converter em Pilatos,
Agripa I, sim, sobrinho de Herodes Antipas, aquele de Atos 12, que matou a espada de Tiago e vendo que agradara, mandou prender a Pedro. Ele não percebeu que ia agradar depois que matou Tiago. Ele já sabia que matar crente ia agradar os judeus. Ele só matou Tiago para agradar. Só mandou prender a Pedro para agradar. E tem uns que castigam só para agradar. Vou tratar mal ela para eu agradar o meu grupinho que não gosta dela. Meu Deus! Não, eles não podem nem saber que a gente é amigo. Se alguém tentar me impedir de ser amigo de alguém, já não me respeita. Eu vou onde eu quero, tenho amizade com quem eu quero. Quem manda na minha casa sou eu e a minha mulher. Isso aqui não é fazer oposição à liderança, à autoridade. Mas tem liderança por aí que quer castigar. Castigar por quê? Porque não concordou? Aqui não tem múmia. É normal alguém discordar de mim, discordar de você. Não dá para discordar da Bíblia. Agora eu vou castigar as pessoas por conta disso. Eu não vou convidar. Eu vou convidar porque não concordou comigo. Vou cortar o contato visual na aula. Não vou nem falar na direção dela para ela. Vai castigar. Vai castigar o teu marido só porque vocês tiveram um debate acalorado ontem e hoje você não vai fazer a janta? Aí você não vai pagar a unha dela, não vai pagar o cabelo dela, não vai buscar ela no ponto, vai deixar ela descer em Itaguaí, 10 horas da noite, deserto, e vir pro Chapeirão. É por isso que eu fico bem na minha. Vai castigar ele, deixando ele sem namorar com você. Você está abrindo brecha pro diabo, é sério. Não, pastor, eu estou fazendo greve. Como assim? Eu não estou querendo, desculpe a expressão, eu não estou querendo ser sexual, não estou querendo fazer piada, não estou falando de coisa séria. Tem gente que tem esse comportamento e ainda diz que tem razão, brincando, dando espaço para o diabo entrar. Essa glória! Vai castigar o quê, meu irmão? Se vai soltar, para que vai castigar? Tem hora que eu também quero castigar o meu filho, mas nem sempre devo castigar. Isso aqui não é apologia, não correção. Mas adianta bater toda hora? Adianta gritar toda hora com criança de 3 anos que está na fase da adolescência infantil, que embora sabe que é não, mas psicologicamente não consegue controlar-se de modo a não conseguir fazer o que os seus impulsos o estimulam a fazer. Daí você não tem paciência, quer castigar a criança porque ela correu ali até aqui. Cadê o pai? Cadê a mãe? Bota pra fora. Calma. Meu Deus do céu! Isso passa. Você já foi criança e não continuou criança. Mas ao mesmo tempo que as pessoas não têm paciência com nada, nem com ninguém. Castiga. As pessoas querem vingança. Castiga. Não, pastor, nunca mais deixa pisar aqui. Não. Eita glória! Coisa linda, meu Deus! Castigar a mulher e soltar o mulher. Termina a palavra dizendo que por ocasião da festa era como soltar o homem, como vocês sabem. E estava nas mãos de Pilatos Barrabás, um homem acusado de sedição e homicídio. E Jesus saiu. Cujo processo penal não achou culpa alguma nele. E pela terceira vez Pilatos disse: não achei culpa alguma, me achou-me, castigá-lo-ei e soltá-lo-ei.
vocês querem que eu solte? Vocês sabem qual foi a resposta do povo. Crucifica-o! Crucifica-o! Permita-me, e por gentileza, em nome do Senhor Jesus, desarme-se diante do que vou falar agora. Não distorça a minha palavra e não faça dela espectro de política ideológica partidária em nome de Jesus. Porque é uma blasfêmia comparar Jesus quer com Bolsonaro, quer com Lula, pelo amor de Deus. Desse jeito. Uma blasfêmia. Agora, não posso desconsiderar uma verdade do texto. Que naquele contexto preferiram um ladrão do que o inocente. Pastor, traduz. A sociedade daquele tempo inverteu princípios e valores. Eu vou falar da sociedade de hoje e retorno a dizer, não estou falando de político e nem de política. O que eu estou falando é que a sociedade deste tempo inverteu princípios e valores. É a sociedade que compra iPhone 16 estando com a casa sem bolsar. É a sociedade que compra a camisa da Lacoste de R$300 quando não uma falsa cujo jacaré está todo torto para tentar impressionar o que está dentro da igreja quando não tem dinheiro nem para pagar a conta de luz. É a sociedade que quer fazer casamento de R$60 mil quando não tem dinheiro nem para pagar o aluguel de R$1.000. Eu vim aqui nessa noite para dizer, para de inverter princípios e valores e viva de acordo com a realidade. Para de querer viver conforme aquilo que a sociedade diz que você tem de viver, diz que você tem de fazer. Alguém está dizendo que pastor presidente tem que andar de carro importado às custas do dinheiro da igreja ou não? Mas se trabalhou, se lutou, se batalhou, ande com o melhor carro que você possa. Mas nós estamos pressionando o líder. Pregador renomado tem que andar de relógio caro. Pregador renomado tem que andar de terra da Armani. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui para atender ao grito do povo. Eu estou aqui para satisfazer o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Você igual Pilatos. Ele sabia que matar Jesus era errado. Está no texto. E redobravam os gritos. Só enquanto você. E redobravam os gritos. Com outro respeito, meu pastor, termina agora. Eu quero dar uma palavra para você. Roberto, eu quero ouvir. Eu estou dizendo que a igreja sempre vai redobrar os gritos. Igreja não tem pena de pastor. Eu creio nisso. Igreja, para ver a sua vontade satisfeita, ela grita. Jesus. E se a gente não tiver o cajado na mão, a gente faz igual Pilatos, atende o que o povo quer. Pastor não pode atender o que o povo quer. Pastor não pode atender a grito. Tem crente gritando, dizendo, deixa namorar com 13 anos. Enquanto a gente for líder, a gente vai dizer, é errado, se o pai quiser deixar, problema do pai, mas não tem meu apoio. Mas tem gente gritando, deixa namorar. Tem gente gritando, deixa dormir os dois juntos e viajar junto. Tem gente gritando, celebra o noivado da ímpia com a crente. Tem gente gritando, diz que é normal eles ficarem amaciados 5 anos. Eu vim aqui nessa noite para declarar que uma igreja autêntica não cede a pressão, um pastor autêntico não cede pressão, crente autêntico não cede pressão. Eu vim aqui para declarar, ainda que os judeus gritem, pastor Paulo, continua firme com o cajado, continua na santidade, continua com o teu caráter em Deus, glorificando ao Pai, exaltando ao Filho e jubilando no Espírito Santo, porque aquilo que te viverá e não tardará. Vale a pena sofrer, vale a pena sofrer. Vou me chamar de chato, já me chamam de chato, de quadrado, de durão, querendo botar o militarismo na igreja. Não é militarismo não, é Bíblia, 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 a igreja é sério. Fique de pé, por favor. Isso não é só para o pastor não, viu? É para você também, mãe.
que aceita os gritos da tua filha. É para você também, paizão, que aceita os gritos do teu filho. Marmanjão de 15 anos que acorda meio-dia, que diz que não vai lavar a sunga que veste. Eita glória! Que diz que não vai varrer o quintal com a sujeira do cachorro. E você cedendo o grito. Playboyzinho está comendo cachorro quente, hambúrguer pesadão no teu cartão, a tuas custas. Está andando de Uber para encontrar a namorada dele com você pagando. No teu tempo tu estava trabalhando com 15 anos. Só que agora a gente segue aos gritos. Ah, pastor, meu filho não precisa trabalhar. Provavelmente não. Mas ensine ele a valorizar o que a vida está proporcionando a ele. Agora os pais e as mães de hoje é comida no prato. Meio dia liga. E aí, Pedrinho? É só apertar 2 minutos, meu filho. Já comeu? Um marmanjo que puxa ferro na academia igual um doido. Mas não sabe botar comida no prato. Não sabe esquentar uma comida. Não sabe lavar o banheiro. Está cedendo a grito. Ei, paizão, está deixando o protótipo teu de genro querer dormir na tua casa? Não casou com a tua filha ainda? Coloca ele para correr. Meu Deus! Se deixar, ele quer mandar no controle da televisão. Se deixar, você vai dormir no teu quarto, ele entra no quarto da tua filha para dormir agarrado com ela e você babando. Dormindo. Vendo o jogo do Flamengo, do Botafogo, que ele ganhava não sei quanto tempo. Eu sou pastor da igreja do Mano Verde. É verdade, embora eu esteja brincando, mas não falando a verdade. Os pais fazendo questão de assistir uma coisa e os filhos largados na internet. Meu Deus! Eu trabalho em home office, irmãos. Minha esposa trabalha 10 minutos da minha casa. Meu filho tem 3 anos, vai começar a estudar agora no colégio onde minha esposa trabalha. Eu controlo tudo que ele assiste. Eu, inclusive, tiro os desenhos da TV a cabo e coloco no YouTube, que aí eu posso controlar. Eu coloco um desenho que dura 4 horas, que a gente tem assinatura. Tem pai largando o filho, deixando os gritos dos desenhos comandarem os filhos. Deixando o apelo dos filhos determinarem como que eles vão se comportar, como que eles vão se vestir. Às vezes eu fico observando uma menina de 3 anos, toda maquiada, parecendo uma adulta de 20 anos. Eita Jesus! Com roupa curta. E alguns pais brincando, olha como eu estou namoradinha ali. Ei, papai, teu filho não vai ser macho. Você incentivando ele a namorar com 3 anos, nem com 14. Isso não é ser homem. Porque ele vai começar a namorar com 14, vai namorar até 21, 22, 6, 7 anos e vai levar a filha dos outros para o motel. Vai ser pai antes da hora. E sabe quem vai sustentar o filho? Você. Porque ele não trabalha. Eu virei vó. Ao mesmo tempo que virou vó, tem um constrangimento de saber que virou vó a partir de um pecado. Que Deus guarde a gente, irmãos. Que Deus nos ajude a mantermos a nossa identidade. Aleluia! Depois de tudo isso, o texto encerra dizendo que Jesus dizia para o Gólgota: Simão Sirineu entrava para a cidade para participar da festa. Um queria ir para a festa e o outro queria ir para o Gólgota. Quem venceu? Que Deus nos ajude de tal maneira que a gente entenda que cristianismo não é festa. Cristianismo ainda é caminhar em direção ao Gólgota. Cristianismo é tomar a cruz de Jesus. Não a cruz que ele carregou de fato, mas a cruz de Jesus no sentido de símbolo do que é ser crente. Tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir. Não existe identidade cristã sem cruz. Não existe identidade cristã sem renúncia, sem negar. Eu sei que uma mensagem dessa, meu irmão, 1h30 de mensagem, é difícil de você sair daqui bem na cabeça, sai meio atordoado. Sabe? O pessoal está rindo lá atrás, mas sabe? Pastor, eu ganhei cada pancada na cabeça, eu também ganho todo dia, meu. E às vezes a gente pensa que a gente é muito crente, mas quando a gente olha para a Bíblia como de fato ela é, a gente percebe o quão distante nós é. Que Deus nos ajude, irmãos.
você que talvez está querendo só curtir a festa. Ah, eu vou lá, festa da igreja. Vou lá só visitar. Jesus não quer que você seja visitante da igreja. Jesus quer que você seja membro da igreja. E para ser membro da igreja, assim como Simão Sirineu encontrou-se com o Cristo da cruz, com a cruz de Cristo, é tempo de você encontrar-se com o mesmo Cristo da cruz, com a mesma cruz de Cristo. Chega de só querer visitar. Chega de permanecer afastado. Vai ficar afastado até quando? Mais 10 anos? Mais 5? Mais 2? Mais 3? Volta depressa. Volta logo. Jesus pode devolver a tua identidade. Jesus pode perdoar os seus pecados. Jesus pode tornar você uma nova criatura. Jesus pode fazer de você um instrumento poderoso para alvoroçar esse mundo, pregando a palavra dele. Há entre nós alguém que queira voltar à comunhão com Jesus e seja afastado dos caminhos do Senhor. Há entre nós alguém que não é cristão, mas queira decidir-se por Cristo nessa noite. Se houver alguém entre nós nessa condição e que deseja tomar essa decisão, você pode levantar uma de suas mãos. Eu costumo dizer, irmãos, que eu sou um pregador prolixo, extenso. Se deixar, eu prego 2 horas, 3. Eu gosto demais de pregar a Bíblia. Mas eu não sou extenso fazendo aquilo. Porque eu tenho convicção absoluta que eu não salvo ninguém. A gente diz pela força da expressão, estou ganhando algo para Jesus. Na verdade, a gente não ganha ninguém. A gente só prega. Quem convence é o Espírito Santo. Quem faz a obra da salvação é o Espírito Santo. A gente só lança a semente. E a semente foi lançada nessa noite. Eu tenho convicção que Deus falou com a igreja, Deus falou com você, Deus falou comigo. E se a palavra te alcançou, e se o Espírito está agindo no seu coração para lhe convencer, não retruque, não se ponha na posição de dura cerviz, seja humilde, reconheça seus pecados, retorne aos caminhos do Senhor, entregue a sua vida a Jesus. E como diz o texto bíblico, mais Ele fará. Há entre nós alguém? Ele já é cristão. Curva a sua cabeça, vamos orar. E eu entrego o microfone ao pastor da igreja. Nosso Deus e nosso Pai, bendito Senhor seja o teu nome, porque tu tens falado conosco pela tua palavra. Tua palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Certamente ela não voltará vazia, tendo em vista o propósito para o qual ela foi enviada. Que a tua palavra enviada nesta noite, ela possa cumprir ao seu tempo o propósito para o qual ela foi transmitida. Que nós guardemos a tua palavra em nossos corações, que ela possa, Senhor, nos transformar, não apenas na noite de hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Que essa palavra possa ruminar em nós, que essa palavra possa nos incomodar, que essa palavra possa nos fazer refletir mais e mais acerca da nossa identidade cristã, de modo que possamos reassumir, Senhor, o comportamento, a conduta, a atitude que tu exiges de nós, Senhor. Portanto, nos ajuda, nos auxilia, ajuda essa igreja, ajuda esse ministério. Não é, Senhor, em vão que o Senhor tem dado a direção a essa igreja para tratar deste tema, um tema tão necessário, tão urgente para esta última hora da igreja, este tempo em que muitos cristãos têm abandonado a sua identidade